Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 9 a 14. Você lembra da história de Naamã, herói nacional, mas que tinha lepra, e foi aconselhado em Israel para ser curado de sua lepra. E diz assim, versículo 9: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Que pancada. Vamos para frente. Naamã, porém, ficou muito indignado e foi embora dizendo: Eu pensava que o profeta ia vir se encontrar comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão no lugar da minha lepra e me restauraria. Brincadeira. O bicho era tão orgulhoso que ele achava que a lepra dele era mais especial do que qualquer coisa, que o profeta podia pegar na lepra dele, que não ia ser contaminado, só por ser ele. Ouça: não são porventura os rios Abana e Farfar, rios da cidade de Damasco, na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, seus subalternos: Meu pai, olha os caras com o maior tato, porque sabia que era um orgulhoso e que estava indignado por causa do orgulho, com o maior tato, com o maior cuidado: Meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil ao senhor, o senhor não ia fazer? Quanto mais que ele apenas falou: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, diga, Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou, pode falar, vai, como de uma criança, e ficou limpo. Quando Naamã chega com toda a sua comitiva, ele está esperando, quem sabe que Eliseu estivesse esperando a grande autoridade da Síria, o grande herói nacional naquele país, o homem muito honrado, muito condecorado, o homem de várias vitórias, de tantas batalhas. Quem sabe que tivesse lá um coral para cantar música, para recebê-lo, a casa dos profetas todo presente. Quem sabe esperava que os legendários estivessem lá para recepcioná-lo. Eliseu não põe tapete vermelho, não coloca na cidade um outdoor anunciando que aquele seria um dia de cura, que Deus ia fazer uma maravilha e que o povo deveria se reunir para ver. Não, ele não faz isso. Ele não põe no jornal de Samaria a visita do general da Síria, que seria curado da lepra. Ele não toma o lugar de Deus, porque não se faz propaganda do sobrenatural. Aquilo que é de Deus, quem faz é Ele, e nós somos apenas servos. Dê glória a Deus. Naamã queria trombetas, uma cerimônia com ritos e pompas. Para ele tinha que ter espetáculo, afinal ele era Naamã. Aquele homem estava preso a rituais e lugares, mas ele recebe apenas um recado. Imagina, o cara chega lá na porta de Naamã, bate, lá na cerca, lá na sua casa, sua propriedade, e Eliseu não vai atendê-lo. Que frustração! E só manda um recado, um dos seus servos dizer: fala para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. Pronto, acabou. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que o maior problema de Naamã era o orgulho. Muito maior do que a sua lepra, era seu orgulho.
Era um homem vaidoso, um homem grande, um homem acostumado a aplausos, um homem acostumado que todos gritassem seu nome. E assim ele espera que todas as pessoas estejam à sua disposição. E o seu orgulho faz ficar indignado quando o profeta diz: vai e lava-te no rio. E ele fica bravo, fica indignado, ele fica doido. Ele esquece agora da enfermidade e do propósito para o qual ele está ali. Ele quer ir embora, porque o seu orgulho está ferido. Eu preciso, em nome de Jesus, que você esteja atento, porque Deus mandou ministrar essa palavra aqui hoje sobre orgulho. E tem muitos de vocês que não rompem na vida por causa do orgulho. Tem muita gente com o coração travado por causa de orgulho. Tem muita gente com problema no relacionamento, na família, no casamento, por causa de orgulho. Tem muita gente sofrendo, mas é orgulhosa. Tem muita gente que não aceita ser confrontada por causa do orgulho e não sai do lugar. E se pisar no seu pé, você faz como o Naamã, você fica indignado e vai embora. Como tantos fazem. E vão para outros arraiais, para outros ministérios, para outras igrejas, esperando que sejam recebidos com pompas, que ninguém lhe põe o dedo na ferida, que ninguém lhe mostre os seus problemas, que ninguém lhe confronte. Mas eu quero dizer que quem não é confrontado não cresce. Vou repetir: ninguém cresce se não for confrontado. Você pode repetir isso? De novo. A mulher precisa confrontar o marido precisa confrontar a mulher, os pais precisam confrontar os filhos, o patrão precisa confrontar o empregado, e há ocasiões que o empregado, como aconteceu no caso aqui, o servo, precisa também confrontar em amor, com um coração humilde ao patrão, para que ele entenda que ele está com o nariz empinado e que ele precisa rever seus conceitos. Quanta gente paralisada nos ministérios, na igreja, no corpo de Cristo, porque são orgulhosos e alguém falou alguma coisa que você não gostou, e por isso você, como diz o mineiro, arrebita a tanga, levanta a cabeça e sai, porque você não se permite ser confrontado. Quantas pessoas em nosso tempo ficam assim pingando, picotando de ministério em ministério, salta daqui, salta dali, salta dali, salta acolá. Por quê? Porque não se permitem ser confrontados. E vão se tornando uma casta de rebeldes. Naamã ficou indignado. E eu quero te dizer que a sabedoria pode estar aonde nós nem esperamos. Amém? A sabedoria estava com os servos dele. O homem foi tocado no seu orgulho, acabou, não houve mais ninguém, ficou cego, já não quer mais a cura, quer ir embora, porque seu orgulho não lhe permite, irmão, o seu orgulho te impede de ser curado. Você entendeu isso? Seu orgulho te impede de melhorar seu relacionamento, seu orgulho te impede de abrir portas, seu orgulho te impede de construir coisas grandes. Por causa do orgulho, tanta gente tem jogado tanta coisa fora na vida, por causa do orgulho. Isso é tão sério, meus irmãos. Por causa do orgulho tem muita gente andando em círculo. É gente que não pede perdão, que não admite, que não volta atrás, que não balança a cabeça, que não abaixa a cabeça. E o servo diz: meu senhor, meu pai, chama ele até de pai, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil ao senhor, o senhor não faria? Mas ele pediu uma coisa tão simples, mandou o senhor lavar lá no rio, só isso, e disse que o senhor vai estar curado. Por que o senhor não obedece? Por que o senhor não faz? O homem era amado, o homem era querido, mas quase que seu orgulho destrói a sua bênção, acaba de arrebentar com a sua vida. Quantas mulheres estão assim como esponja, orgulhosas, foram feridas. Se ele não me procurar, se não me pedir perdão, eu não cedo, eu não mudo. Quantos homens estão assim?
não tem a grandeza de caráter. O que faz um homem grande não é seu orgulho, o que faz um homem grande é a sua humildade em reconhecer seus erros, em reconhecer: eu não estou bom o suficiente, eu não tenho sido o provedor que eu deveria ser, minha filha, meu filho, eu não tenho sido o pai que eu deveria ser, minha mulher, eu não tenho conseguido ser o marido que eu deveria ser. Como nós ouvimos aqui um dizer isso, em lágrimas. Diga: a sabedoria está com os simples, com os humildes, que chega até chamar de pai. Meu pai, se tivesse pedido ao Senhor uma coisa difícil, o Senhor não faria? Mas pediu uma coisa tão simples, por que o Senhor não faz? Então diga: a humildade quebra coração. Mas tem uma outra coisa que eu preciso, e o Espírito de Deus me traz aqui. Tem gente que às vezes tem a palavra de Deus, tem a revelação do Altíssimo, tem a palavra de Deus para o momento, mas fala com arrogância. E a forma de falar também trava o coração do outro. Então nós precisamos de coração humilde. Nós precisamos orar todos os dias: Senhor, me dá um coração humilde. Quanta gente eu vejo com potencial tão grande, mas é tão orgulhoso, é tão vaidoso, não se vê quebrar, não se ouve. Haja o sabor das emoções, intempestividade, mas eu já fiz, agora está feito, e não se dobra, e não se humilha. Gente assim não tem consistência na vida, irmãos. Naamã não consegue entender a simplicidade da graça de Deus. Novamente são seus servos que o colocam de volta na estrada da cura. Naamã, para ser curado, tinha que descer do seu pedestal. Antes de curar a lepra física, Deus tinha que curar a lepra espiritual de Naamã, que era o orgulho. Só os humildes possuirão o reino de Deus. A Bíblia diz: dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é das crianças, o reino de Deus é dos humildes, o reino de Deus é dos simples. Aleluia. Naamã tinha que depositar aos pés de Deus os seus títulos, seus diplomas, suas medalhas, seus troféus, suas insígnias, suas condecorações, suas façanhas e suas vitórias. Tinha que tirar tudo. É isso que ele não quer. Ele quer apenas, chega todo arrumado, bonito, chega com a sua farda, o seu fardamento, o seu uniforme de guerra, com as suas condecorações, e ele quer que o profeta mete a mão no peito dele, abra a camisa dele, mete a mão, vai lá e tira a lepra e joga fora, porque ele não quer que ninguém veja o seu corpo todo deformado. O orgulho deforma a alma da gente, assim como a lepra deforma a alma de um homem, de uma mulher. Só que Deus quer tratar com ele. Olha para mim, eu quero te dizer que Deus quer tratar com você. Se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Diga: Deus quer tratar comigo. Então, abra-se para Ele, diga: Senhor, pode falar comigo, pode me confrontar, usa a boca do teu servo para falar comigo. Senhor, o que vier da boca dele, eu vou tomar como palavra do Senhor para a minha vida, para o meu bem e para a glória do teu nome. Só que o homem tinha que chegar, meus irmãos, lá na beira do rio e tirar a roupa. Agora ele vai tirando os títulos, ele vai tirando a farda, e os soldados vão olhando e vão ficando com vergonha de olhar, porque aquele homem, por dentro, era todo comido pela lepra. Você imaginou se as pessoas de fato soubessem o tamanho do nosso orgulho e o mal que ele nos faz? Talvez alguns de nós não tivessem nem coragem de ficar mais perto de ninguém. Tamanho é o orgulho, mas tamanha a falsidade de ficar enganando e ainda dando uma de humilde. Tem gente que se orgulha de dizer que é humilde. Você já viu gente humilde precisar se orgulhar de ser? Ficar se gabando? Que é humilde? Sua sorte é que eu sou humilde. Ó. A lepra apodrecia a carne de Naamã, mas não amolecia o seu coração. Por isso ele precisava ser curado do seu orgulho. Quantos vivem em guerra no casamento porque seu orgulho não lhe permite admitir erro, pedir perdão? Seja sincero.
quantos de nós fica dias brigado? Quantos homens aqui, se a mulher não tem a grandeza de ser uma mulher humilde, você fica 10 dias, 5 dias, 1 mês, ou mais, ou até separa dela? Se ela não ceder e te procurar, porque você acha que você é o grande. Quantos homens aqui brigou com a mulher tantas vezes na sua vida e juntou a sua bolsinha de roupa para ir embora, para fazer pressão para ela? E ela ainda certa tem que se humilhar e te pedir: não vá, eu preciso de você, seus filhos precisam de você. Então desceu e mergulhou. Diz, então desceu. Olha para quem está do seu lado e diz que você precisa descer. Mas fala como profeta, fala firme. Ele desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E Deus tratou com ele, Cícera. Quando ele desce a primeira vez, ele levanta, ele olha na pele, cheio de lepra. Porque se em cada vez que ele descesse, se saísse um bocado, tomava ânimo, né? Ficava feliz, não é não? Mas não. Ele desceu a primeira vez, levantou, olhou, fedendo, porque o negócio fede. Todo carcomido, todo comido. Desce a segunda aí, olha para os servos e os servos. De novo, todo mundo torcendo. De novo. Só fazer assim para o lado dele, imagina. Aí ele, de novo, quando ele volta, a lepra continua. Aí eles olham para ele. Ele desce a terceira vez. Quando sobe, já continua leproso. Isso vai arrebentando com a alma dele, porque se ele tivesse que descer uma vez só e ficasse limpo, tudo bem. Cada vez que ele desce, ele vai se humilhando, ele vai vendo que ele não é nada, aquilo vai estraçalhando o seu peito, ele está sendo envergonhado, ele está sendo exposto. O que dirão de mim? Que mico que eu estou passando? Que vergonha é essa que eu estou passando? E ele desce 1, nada, 2, nada, 3, 4, 5, 6. Na sexta, agora não aconteceu nada, não vai acontecer. Aí está todo mundo, mais uma, só mais uma, mais uma. Aí ele desce. Quando ele levanta com a pele como a pele de uma criança. Louvado seja Deus. Aleluia. Eliseu estava mostrando para Naamã que não podemos ser curados sem admitir publicamente nossa doença, nossa lepra. Você precisa desnudar, tirar a lepra, tirar a máscara. Você precisa pôr um ponto final na sua vida dupla e admitir que você precisa desesperadamente de Deus. Agora eu quero entrar num segundo aspecto para falar da humildade de Cristo, já que nós somos servos de Cristo. Tem servo de Cristo aqui? Tem servo de Cristo aqui? Tem? A característica principal, a raiz e a essência de todo o caráter, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a sua humildade. O que é a encarnação de Cristo? Seu esvaziar a si mesmo e tornar-se homem, senão sua humildade celestial. Como é que ele deixa a glória do Pai, ao lado do Pai, junto com o Pai, criando todas as coisas, e vem e para nascer nesse mundo, e para nascer numa manjedoura, deixou a glória. O que é a vida de Jesus na terra? Seu assumir a forma de um servo, senão a sua humildade. E o que é a sua expiação, senão a sua humildade? A Bíblia diz em Filipenses 2:9, ele se humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e a morte de cruz. No Getsemane, ele disse: se possível, meu Senhor, meu Pai, passa de mim este cálice, contudo faça-se a tua vontade. É duro demais o que eu tenho que passar, mas eu me submeto ao processo. E que são a ascensão e a sua glória, senão a humildade exaltada ao trono e coroada de glória, a si mesmo se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, versículos 8 e 9 de Filipenses 2,
nos céus, onde ele estava com o Pai, em seu nascimento, em sua vida, em sua morte, em seu assentar-se no trono. Tudo isso não é outra coisa a não ser humildade. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana, o amor eterno, humilhando-se a si mesmo, revestindo-se com as vestes da mansidão e da bondade para vencer e servir e nos salvar. E ele mesmo diz que ele era manso e humilde de coração. Se eu não sou assim, meu irmão, eu estou fora da raiz. Se você não é assim, você está fora da raiz. Estamos fora do tronco que é Jesus. Veja a humildade na vida de Jesus. Olha as frases dele. Filipenses 22, 27. No meio de vós eu sou quem serve. E por que a gente fica procurando honra? Se ele diz para os discípulos que ele é quem servia. As palavras que o Senhor fala em seu relacionamento com o Pai. E veja como incessantemente ele usa as palavras não e a palavra nada para referir-se a ele mesmo. O filho nada pode fazer de si mesmo. João 15, 19. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Não aceito a glória que vem dos homens. Versículo 41. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. João 6, 38. O meu ensino não é meu. João 7, 16. Não vim de mim mesmo. Versículo 28. Nada faço por mim mesmo. Capítulo 8, 28. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. João 8, 42. Eu não procuro a minha própria glória. Versículo 50. As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. Capítulo 14, versículo 10. A palavra que estáis ouvindo não é minha. Versículo 24. E depois ele diz, em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso, mais forte, aprendei de mim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva, disse Jesus, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Mateus 20, 26 e 28. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. Vou repetir. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada diante dos homens. Não adianta você chegar lá no seu quarto, em algum lugar de oração, e você se render e se humilhar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, mas que não consegue mostrar no dia a dia a sua humildade para os homens. Isso não é humildade. Quando os discípulos disputaram quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o maior entre eles, quando ele viu como os fariseus amavam os primeiros lugares dos banquetes e os primeiros bancos nas sinagogas, quando ele lhes deu então um exemplo, ele pega um balde, uma bacia e uma toalha e ele lava os pés dos discípulos. Quantas vezes queremos que as pessoas lavem nossos pés, mas não queremos lavar os pés delas? Todo mundo quer honra. Opa, não lembrou de mim, não falou meu nome, eu faço tanto nessa igreja, eu faço. Você já viu gente que, sem perceber, se torna um orgulhoso, porque só fala de si e das suas obras? Eu fiz isso, eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço outro. A gente não precisa falar, irmão. Deixa que o Espírito de Deus receba o culto, aleluia. Se ninguém te reconhecer, Deus vai reconhecer, mas as suas obras falarão por si. É você que não precisa ficar arrastando. Dá para dar um glória a Deus? O apóstolo Paulo, da mesma forma, escrevendo aos Romanos, ele escreveu, preferindo-vos em honra uns aos outros, capítulo 12, 10, isso é, tratem os outros com honra. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. O versículo 16. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 16. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: o amor, e não há amor algum sem a humildade como raiz. Não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera. O maior exemplo de humildade é amor. Acabou, irmão. O amor baixa a bola. O amor serve. O amor não procura reconhecimento, o amor perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo diz: sede servos dos outros pelo amor. Sede servos uns dos outros
pelo amor, você serve. Aí começa na sua casa, você serve a sua esposa. Por que esse movimento? É para devolver os homens para o lugar deles, que é para proteger a família, é para ser o provedor da família, é para ser o sacerdote do seu lar, é para ser o que serve a sua família. Homens que estão esperando o tempo todo ser servido, que a mulher tem que estar para fazer todas as suas vontades. Qualquer coisa torce a cara. E a mulher tem que ficar ali com habilidade o tempo todo para lidar. Isso não é homem, isso é menino, gente. Isso é atitude de menino. E a palavra é: nós não vamos crescer. Gente que não reconhece que errou, nunca. E diz mais: não nos deixemos possuir de vanglória. Fica vangloriando, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós tivemos um tempo nesse ministério que um pastor não podia chegar perto de ovelha do outro ministério, de outra macrocélula, porque o outro líder ficava enciumado, assanhado, com raiva. Não podia relacionar um com o outro. Não podia mudar de uma célula para outra porque estava mais perto da sua casa. Isso mostrava que nós estávamos um bando de meninos, querendo reconhecimento, sendo que Deus nos levantou para servir. Aos Efésios, imediatamente, após 3 maravilhosos capítulos sobre a vida celestial, o apóstolo diz: andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse é o capítulo 4, versículo 2. Dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Capítulo 5, 20 e 21. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Gente com ciúme das conquistas do outro. Líder que falava mal um do outro, porque estava com inveja do crescimento do outro. E diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou. Capítulo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 8 de Filipenses. E escrevendo aos Colossenses, ele diz: revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Capítulo 3, versículo 12, versículo 13. E em nossa relação uns com os outros, e em nosso tratamento de uns para com os outros, que a verdadeira humildade, de mente e de coração humilde, assim serão vistos. Nossa humildade diante de Deus não tem valor, mas nos prepara para revelar a humildade de Jesus aos homens como nós. Amém? O homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Você pode dizer isso? As mulheres digam: a mulher humilde não sente ciúmes ou inveja. Se tem uma linha de ciúme no seu coração, o fulano está sendo mais honrado do que eu, está sendo mais reconhecido que eu, está tendo mais oportunidade do que eu, você está muito vivo. A pessoa humilde pode louvar a Deus quando os outros são preferidos e abençoados antes dela ser. A pessoa humilde pode suportar ouvir os outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus ele aprendeu a dizer como Paulo: nada sou, aleluia, 2 Coríntios 2:11, nada sou. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não se agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra como Espírito de sua vida. Robert Chapman diz: o orgulho alimenta a lembrança da ofensa. Vou falar de novo, devagar. O orgulho alimenta a lembrança da ofensa. Por que fez isso comigo? Por que teve esse comportamento? Por que me feriu? Por que me machucou? Quem é que está gritando? É o orgulho. É o orgulho. A humildade se esquece tanto quanto perdoa.
Dá para dar um glória a Deus aí ou está pesado? Quem aqui é servo de Jesus? Então, se somos servos de Jesus, nosso modelo é Ele. Amém? E o padrão é perdoar quantas vezes? Quantas vezes? Caminhar uma segunda milha. Foram a Jesus, Senhor. Os romanos mandam caminhar uma milha. A lei manda caminhar uma milha. E os romanos vêm nos cobrar e dizem assim: se te pedir para caminhar uma milha, caminha uma não, caminha duas. Ande o dobro, faça o melhor. Aleluia. O Senhor Jesus nos ensinou a dar a outra face. Entender que eu preciso andar com 12. Jesus deu um modelo. Mesmo sabendo que entre os 12 tinha traíras. Tinha gente de coração perverso, mas ele continuou investindo e abençoando. O que fazemos na nossa vida no ser isso? Por que a necessidade nós temos dos grupos pequenos? De ministérios na igreja, de grupos de pastoreio, de grupo de liderança e tantos outros ministérios. É para tratar uns aos outros. Ninguém vai crescer e amadurecer sozinho, vivendo isoladamente. Nós ouvimos lá um testemunho de um homem que foi fazer o legendário que subiu a montanha. O homem estava no 3º casamento. Foi traído nos 2 anteriores. E ele só dizia assim: eu não sou homem para relacionar com ninguém. E o cara ainda é do bope. Agora eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, esse homem tão amargurado de espírito. Quando esse homem pega uma pessoa, um bandido, quanta maldade esse cara faz. E ele diz assim: eu estou morando na roça, lá na propriedade, porque meu negócio é galinha, cachorro e gato. E vaca, porque não dá para lidar com gente. E tal, e tal. Daqui a pouco ele conta que estava no 3º casamento. E diz assim: tem meses que eu não sei o que é ter um relacionamento sexual com a minha esposa. E eu não tenho vontade. Olha o nível de dor, de ferida, de orgulho. De gente que não se dobra, de gente que não perdoa, de gente que não se rende. E o cara era crente, tá? E dizendo que não dava, que tinha que ficar longe. Não. Nós precisamos, quanto mais dificuldade você tiver para lidar com pessoas, você precisa lidar. Porque é a oportunidade que Deus dá para tratar você. Por isso que as pessoas não param nas igrejas. Elas ficam ali até alguma coisa aborrecê-las. A hora que tem alguma coisa que ela não gostou, ela vai para um outro canto. E elas não crescem. Elas não amadurecem. Elas continuam meninas. Entender como crente em Jesus que eu tenho que me relacionar com os meus irmãos na base da bacia e da toalha. Jesus pegou, lavou os pés do discípulo e secou. E eles estavam querendo saber se no reino de Jesus, quem deles ia ser o mais importante. Até uma mãe vem pedir que no teu reino, Jesus, meus 2 filhos, um fica à sua direita, outro à sua esquerda. Temos que baixar a bola. É gente que reclama de tudo. Tudo, nada está bom. Não faz, não ajuda, mas reclama. Eu fiquei vendo. Esse evento, por exemplo, dos casais. Todos nós pagamos R$40 a inscrição. Os que estavam organizando gastaram a sua gasolina, o seu diesel, dando várias viagens para lá, irmãs cozinhando, preparando tudo com o maior carinho, sem ganhar nada, gente, simplesmente para servir. Dando o melhor de si. Teve gente que foi para lá 2 dias, parando as suas atividades. O sábado foi todo de trabalho. E tem gente que reclama, aliás, pior ainda, que nem vai. Desonrando, desmoralizando, desfazendo, jogando por terra o esforço dos outros, porque quando a gente vai, a gente quer que as pessoas participem e fiquem gratas, felizes, porque a gente está ministrando amor a elas. E tem aqueles que não servem, não mexe com fulano que ele não serve. Você acha que isso é brinquedo, irmão? E alguns ainda em posição de liderança na vida da igreja, que é ruim para servir, que você não pode contar, que você não pode perguntar, que faz travado.
Nós precisamos de humildade e simplicidade. Não está correto, ouça-me, não está correto você me tratar bem ou tratar bem a Simone, a apóstola, por sermos os líderes, e tratar mal a equipe. Qualquer um aqui, se eu pedir, qualquer líder aqui, se eu pedir, ou qualquer irmão, ô irmão, você me ajuda em tal coisa, ou a Simone pedir, levanta na boa para falar, para fazer. Mas se um outro líder levanta e pede ajuda, as pessoas viram as costas. Quantas vezes? E é interessante, quando é você no seu ministério que você está organizando alguma coisa, você está com o maior empenho e dá pressão. Apóstolo, o povo não serve, o povo não ajuda, o povo não participa. Aí quando é o outro ministério que vai preparar alguma coisa, é você que fica com o pé atrás, que não ajuda, que não serve, que não diz eis-me aqui, que não diz conta comigo, que não faz uma lista desafiando os discípulos a participar. Aí está lá o outro, ei, está vendo? O povo não ajuda, o povo desunido. Porque você, na hora de semear a semente, você não semeia. Mas eu quero dizer que Deus está acabando com tudo isso em nosso meio. Nós seremos um povo que servirá com alegria. Ô meu irmão, você está fazendo? Conta comigo. Eu estou aqui à sua disposição. Eu e os meus discípulos, nós vamos colar com você, meu irmão. Nós vamos chamar o povo, nós vamos desafiar o povo. Nós vamos para lá, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer. É isso, meus irmãos. Porque eu fazer só quando eu estou à frente de alguma coisa, não está certo. E aproveito para dizer, as guerras que eu enfrento, eu, a apóstola e líderes, quando nós organizamos alguma coisa que você não abraça, que você não participa, a gente fica naquela guerra querendo que o povo participe. Aí quando você organiza, você vê a luta. Não estou falando por causa do evento de ontem, não. Foi uma bênção. Porque como está perto, teve um evento ontem, eu estou tratando de humildade hoje, mas desde antes de Belo Horizonte, Deus me mandou tratar sobre isso. Mas eu estou falando porque isso é para todos os ministérios. É assim ou não é? Você vai organizar um ministério, você só conta com os seus. Os outros irmãos, é fácil. Me mostra a lista, quantos líderes deixaram de estar ontem lá? Porque cada um foi cuidar das suas atividades, das coisas do seu interesse. Estou falando de líderes. Está semeando, irmão? Essa é a semente que nós queremos? Irmãos, eu não tenho dificuldade de servir. Nesse ponto eu não sou orgulhoso. Faço direto na boa. Hoje eu peguei o carro, carrocinha, passei, 2 viagens, vai para o sítio, busca a cadeira, busca a mesa. No sábado, meu problema não é esse. Mas pouco tempo Deus usou uma pessoa para me confrontar quanto ao orgulho, que eu levei um susto. Virou para mim e falou assim, o senhor é orgulhoso. Eu disse, eu orgulhoso? Porque do ponto de vista de serviço eu não sou orgulhoso, todo mundo sabe. Eu atendo a todo mundo, eu ajudo a todo mundo, eu sirvo todo mundo. Mas Deus usou a pessoa para me mostrar que eu era orgulhoso em outros aspectos. No trato, no relacionamento, na desonra que travava meu coração. A partir de hoje, você vai lançar sementes. Você que tem uma responsabilidade, você vai ser o primeiro a dizer, eis-me aqui. Conta comigo, meu irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa, que tem tanta gente aqui que está perdendo a oportunidade. Uma igreja tão grande como essa, às vezes poucos são sobrecarregados. Gente, que coisa boa é quando você vai servir. É ou não é? Gera comunhão, gera intimidade, você descobre amigos, você ganha novos amigos. Então, o crente que fica distante, ele vai ficar um crítico. Ele não vai crescer, ele não vai servir. Quando ele passar por uma luta, ele vai estar só, que ele não gerou amigos. Portanto, eu quero dizer que essa comunidade será conhecida como uma comunidade de servos. Um povo que serve com alegria. Eu quero orar para que o Senhor nos dê esse coração.